Abrir em Atos, capítulo de número 14, versículo 21 e 22. Atos 14, versículo 21 e 22. Acharam aí? Atos dos Apóstolos, capítulo 14, 21 e 22. Diz assim a palavra do Senhor. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel. Tu és fiel porque Tu és o nosso bom pastor. Como a Tua palavra diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Obrigado pelo Senhor ter dado a sua vida por nós. E por isso podemos confessar que Tu és o Senhor ressurreto dentre os mortos. Tu és aquele que é o leão da tribo de Judá. Tu és a brilhante estrela da manhã. Tu és o Cordeiro de Deus, ó Pai. Por isso te adoramos nessa noite. Pedimos a sua graça e a sua misericórdia para ainda nos conduzir nesse tempo. Usa-nos por graça, benignidade e seu favor nessa noite. E te pedimos também, ó Espírito Santo, sabendo da nossa incapacidade, mas do seu poder que opera em nós. Por isso, fala em nosso meio nessa noite. É o que rogamos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Chegamos na quarta mensagem, amém? Caminho longo, né? Então, a primeira mensagem é a mensagem mais bonita do retiro para mim, é a primeira mensagem. Ela é celestial, ela trata da igreja fora do tempo. Então, é uma mensagem que eu pediria a vocês, quando a gente colocar lá no nosso canal, lá, você rebuscar essa mensagem. E a segunda mensagem, ela é assim um pouco mais didática, né? Ela é um pouco mais teórica, porque ela trata dos assuntos da igreja que agora ela existe. E nós mostramos como a igreja veio existir. Primeiro, pela obra do Espírito Santo. Segundo, por homens salvos, homens que creram e aceitaram a palavra de Deus. Esses homens que creram, aceitaram a palavra de Deus, agora eles são a igreja. E eu falei de dois aspectos da igreja. É a igreja militante e a igreja triunfante. A igreja militante é aquela que está espalhada, como o amado irmão Léo nos explicou, que ela é o corpo. Você tem irmãos em toda parte. Agora tem irmãos em Caxias reunidos. Tem irmãos em Miguel Pereira reunidos. Tem a gente aqui reunidos. Mas tem muitos outros irmãos reunidos nessa região que nós não sabemos. Mas eles fazem parte da mesma igreja que a nossa, amém? Somos a igreja que está militando. Mas já tem a igreja que já entrou no gozo eterno, amém? Santos que já dormiram no Senhor. Martinho Lutero está lá, amém? João Calvino está lá. Watmani está lá. Billy Graham está lá. John Stott está lá. Jay Packer está lá. A lista é enorme. E se o Senhor te chamar hoje, a boa notícia é que você triunfou, amém? Você entrou na igreja dos primogênitos, arrolado nos céus. Você descansa no Senhor, no seio de Abraão. Então, Léo veio e a outra mensagem que eu diria que a gente precisa até ter um caderninho, não é, irmãos? Tamanha negligência da visão ministerial da igreja atual. E hoje nós vimos o ministério na antiga aliança. Não sei seu coração, irmãos, mas eu vou falar para vocês.
Não se fala de ministério na Antiga Aliança. Os cristãos nem sabem o que era ministério na Antiga Aliança. Então hoje nós vimos um detalhamento com mestria, apontando para tudo aquilo que o ministério é, irmãos. Vimos tudo sobre o ministério. Se você sair daqui e ainda tiver dúvida pelo ministério, por favor, vai lá e vê de novo a mensagem, pega um caderninho, anota, foi muitos versículos lidos, quantas aplicações. Eu vou falar a verdade, são coisas que eu nunca tinha ouvido. Não é verdade, irmãos? Depois nós entendemos que esse ministério agora, ele existe na nova aliança. Quanta beleza que aquele ministério rejeitado agora é um ministério novo, com um sumo sacerdote entronizado, que é da ordem de Melquisedeque, que é aquele que não tem linha, não tem descendência. Ele é Cristo, amém, irmão? O ministério é o Cristo entronizado no seu alto trono, que agora, à luz de Efésios 4, ele é aquele que, na sua morte, ressurreição, quando na sua ascensão ele é entronizado e derrama o Espírito, ele nos dá os léus, os marlos. Percebe, irmãos? E ele deu uns para apóstolos, não tem mais. Léo detalhou para a gente, não tem mais. Uns para profetas, tem e não tem. Outros para evangelista, tem, amém? Outros para pastores e mestres. E nós vimos o que é o ministério. E uma coisa eu aprendi hoje, que você pode ser um irmão na igreja, no seu serviço, e ter os 3 ministérios. Você pode ser presbítero, você pode ser um bispo e você pode ser um pastor mestre. Olha, irmãos, hoje existe uma divisão, né, Léo? Que coloca o bispo sobre o presbítero e o presbítero, que é aquela confusão religiosa. Mas hoje eu estou claro o que é o ministério, o que a igreja tem, como a igreja é guiada, como a igreja pode ser direcionada. Não tenha dúvida, irmãos, que o Senhor nos separou nesses dias de carnaval para nos ensinar muitas coisas. Muitas coisas o Senhor falou com a gente. E hoje, aqui, esse versículo, ele entra dentro justamente desse enquadramento dos homens que receberam dons no ministério. Quando você recebe dom, você se torna um irmão, que o Léo nos ajudou a entender que esses irmãos são ministros, e ministros são irmãos que servem ao povo de Deus. Não é os homens, né, Léo? Sentado nas cadeiras vermelhas, esperando tapinha no ombro e aplauso. Não, irmãos. Nós somos servos dos irmãos na igreja local. Olha que beleza, a gente que prega varre o chão. O irmão que nos leva para a igreja dos céus está fazendo comida. Irmão, isso não existe em nenhum lugar. A liderança está no topo da pilha. Mas o contexto que eu quero mostrar é que Deus é muito ordeiro. Deus é muito bendito, irmão. Que o contexto de Atos 14 é Atos 13. Que havia... Abre aí a sua Bíblia aí. Atos capítulo 13, versículo de número 1. Diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Versículo 2. O que eles estavam fazendo? E servindo o quê? Eles estavam fazendo o quê na igreja de Antioquia, na igreja local? Servindo, que o irmão Léo nos ensinou. Todo irmão chamado para o ministério, ele é chamado para o quê? Servir. Então não se espante de nos encontrar com a vassoura varrendo por aí.
ou com a touca na cabeça fazendo comida, daqui a pouco ele louva o Senhor e nos coloca na presença de Deus. Irmãos, a beleza é que Lucas está dizendo que a igreja em Antioquia tinha servos do Senhor. No grego, a palavra aqui é doulos. Doulos é aquele servo que é escravo, que ele, mesmo livre, lá à luz do Antigo Testamento, ele, mesmo livre, ele poderia ir embora, mas ele pedia para que aquela liberdade acabasse, ele furava a sua orelha. E ele era um servo dos servos. Ele poderia sair e abandonar o seu senhor, com S minúsculo. Mas a aplicação aqui de Paulo é que existem os servos, como o Léo nos ajudou, que eles são consagrados pelo Senhor. Eles são separados pelo Senhor. Eles são chamados pelo Senhor. Eles se entregam o seu encargo, a sua vida, a sua família, o seu negócio, os seus bens. Agora, quando você olha para ele, você fala, olha, tudo que ele tem é de Jesus. A vida dele, as ações dele, para onde ele vai, é aquele desespero do irmão Léo. Olha, irmãos, quantos picaretas ganhando 3, 4, 20, 70 mil reais por mês, que não cuida de ninguém. Pegam o texto que Paulo fala lá em Timóteo sobre os dobrados honorários, escravizam os irmãos. E aqui você tem uma igreja cheia de homens com dons espirituais, que eles estão fazendo o quê? Olha que lindo, diz assim, estão, versículo 2, servindo ao Senhor e jejuando. Aleluia, irmãos! Eles estavam servindo, e o serviço aqui, às vezes servir exige abnegação por causa dos irmãos. Você poderia estar fazendo outras coisas ou não nesse feriado? Poderia. Poderia estar reservado com a sua família, passeando, indo para lá, indo para cá. Mas por causa da igreja, você jejua, amém, irmãos? Você jejua, e por que nós jejuamos? Essa foi a indagação dos discípulos de João Batista quando encontraram Jesus naquela liberdade de que não paravam de comer. Falam, mas como nós jejuamos? E eles andavam atrelados com os religiosos. Nós jejuamos, e os discípulos e os fariseus. Jesus amado, com o coração dilatado para todo mundo, ele disse, como a gente pode jejuar se o noivo ainda está com eles, irmãos? E Jesus fala assim, quem tem a noiva, a mensagem do Marlon, é o noivo. Não é questão de parar de comer ou não comer. Jejuar, no hebraico, significa uma dilatação de alma, um transbordamento do coração. Quando todo o seu ser se dilata, você se coloca diante de Deus por uma causa espiritual específica pelos filhos de Deus. Você se devota e você perde de fato a vontade de comer. Perde o sono, né? Não é assim? Você já aconteceu com você, Léo? As madrugadas tomam a nossa mente. Vontade de ler Bíblia, vontade de entender mais a vontade do Senhor, mais tempo de oração, irmão. Jejuar é simplesmente você estar mais próximo do noivo. Jesus falou, como eles vão jejuar se eles têm um noivo? Quem tem a noiva é o noivo. Mas quando o noivo lhes for tirado, aí eles jejuarão, irmãos. Foi o momento mais sublime dos discípulos de Jesus. E jejuando. Eles não queriam mais ninguém. Não queriam mais nada. As mulheres correram para o sepulcro, aonde colocaram o Senhor, estavam jejuando, queriam o corpo de Jesus. Tomé, jejuando, falou, se tu és o filho de Deus, tu és mesmo o filho de Deus? Irmão, amava muito o Senhor lhe foi tirado. E o desespero do coração de Tomé transformou em incredulidade. Irmãos, não jejue para ser incrédulo, amém? Tem muita gente jejuando hoje, parando de comer, que deixou de crer.
não crer mais nas promessas de Deus, não crer mais no propósito de Deus, não crer mais no propósito de Deus para a igreja, não crer mais na visão da igreja local, não crer mais que Deus levanta ministros para ele. E aqui estão eles, olha o texto, versículo de número 2, disse, aleluia, não tem ordenação humana na igreja. Durante muito tempo, irmão, fui enganado. Ordenava para todo lado. Derek sabe. Eu nunca ordenei tanto. Até que eu voltei a ler a Bíblia, entendi que quem ordena é ele. Olha quem ordena. E disse, quem diz? Primeira obra missionária na Bíblia que vai alcançar os 4 cantos do mundo é essa aqui. E quem é que vai designar as pessoas para o ministério? É a igreja? Não. É um grupo de homens escondidos numa sala, uma junta missionária, que tem 1 milhão na conta. Não. Lê o texto aí, vamos ler junto, em voz alta. Vamos ler, vamos lá. E disse quem? O Espírito Santo. Quem separa? Falei aí. Quem separou, irmão? Fala, irmão. Vai, não, com força. Quem separou? Quem separou a gente em Angra, irmão? Espírito Santo. Quem deu o ministro para vocês? Quem? Não é Fábio, não, irmãos. Eu nunca ungi ninguém aqui, não. E nunca vou ungir em Itaboraí, nem em Caxias, nem em Nova Iguaçu, nem em Miguel Pereira. Quem separa é o Espírito Santo. Eu ainda creio na ação do Espírito. Diz aqui, separai-me. Olha agora, olha que lindo. Ó, separai-me, ó. Separai-me agora. Barnabé e a Saulo. Para quê? Para quê? Lê para mim. A obra. A obra que Léo nos mostrou, que é até difícil de explicar, que eu nunca tinha ouvido aquilo. Isso falando a verdade, irmão. Nem nunca tinha lido sobre aquilo. A obra não é de homens. A igreja não é dos homens. O ministério em Angra, eu ordenei quem que levanta a mão aqui? Levanta. Eu ungi quem? Ninguém, irmão. Está aqui. Separai-me agora a Saulo e Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. Olha, irmão. Isso aqui, Lloyd Jones diz que acabaria com 99% do orgulho da liderança na igreja atual. A liderança se prostraria, se humilharia. Mas é evidente que a obra do Espírito Santo está esquecida na igreja. Somente o chamado para o ministério. Então aqui você tem eles indo, vindicados pelo Espírito. Claro, eles estavam na igreja, mas o princípio do chamado não é pela igreja, é pelo Espírito. Quando é que Paulo foi chamado pelo Espírito Santo? Não é nem aqui, é em Atos capítulo 9. Quando indo no cavalo dele, imponente, perseguiu os cristãos em Damasco, Jesus lhe apareceu e lhe falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo ouviu aquela voz e falou, quem és tu, Senhor? E o Senhor falou, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Entra na rua direita, que eu vou te dizer o que você tem que fazer. Você vai chegar na casa de Judas o justo e entra lá. E Saulo obedeceu à voz do Senhor. Entrou na casa de Judas o justo. E ficou, o texto é lindo, né? 3 dias e 3 noites sem comer e beber e jejuando. É ali que começou o ministério de Paulo, irmãos. Não é a igreja que o chamou. Foi Jesus que o chamou. Foi Jesus que se revelou para ele. Quando ele escreve sobre esse chamado ministerial aos Gálatas, ele diz assim, eu não subi a Jerusalém
Eu não tive com os reputados colunas da igreja em Jerusalém. Mas antes eu fui para as regiões da Arábia. Mas como assim, se o Senhor te chama, você não tem que procurar um grupo de líderes que já existe antes de você? Na ótica humana é, mas no chamado divino não. Amém, irmão? Senão você fica preso àquele ministério, àquele grupo, e eles manipulam você e diz o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Quando surgem os discípulos na caminhada cristã, todo mundo está debaixo daquele jugo. Virou para a esquerda, todo mundo vira. Virou, é igual Jim Jones. O ponto é que leva todo mundo para um lugar e de repente envenena todo mundo e mata todo mundo. Então a obra do Espírito na vida de Paulo não começou pela igreja em Jerusalém. Ele diz, eu não consultei carne nem sangue. É incrível, irmão. Aí ele vai dizer que eu era perseguidor da igreja. Quando ele creu, ninguém acreditava que ele era discípulo de Jesus Cristo. Que ele começou a entrar e pregando que Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Barnabé falou, Saulo, você só traz problema pra gente. Você está criando uma esfera em Jerusalém de problema. Irmãos, a salvação é assim. Quando Deus te salva, Ele te salva para cuidar dos irmãos, para visitar os irmãos, para pastorear os irmãos, para supervisionar os irmãos, para servir a igreja. E Paulo entendeu, eu sou salvo, o Senhor falou, vai lá, que vai chegar um homem lá. De repente ele está lá, cego, sem comer, chegou Ananias. E é interessante que Lucas, em Atos 9, na sua narrativa, não só em Atos 9, mas também em Atos 22 e Atos 23, que um explica o outro, diz que quando Ananias chegou na casa de Judas o Justo, ele olhou para Saulo de Tarso e falou assim, Saulo, irmão! Ele nunca tinha visto Saulo. Ouvia falar que Saulo matava os crentes, tanto que ele questiona o Senhor e diz assim, Senhor, eu vou lá no encontro desse homem que arrastava as pessoas nas suas casas e matava os crentes. O Senhor falou assim, vai, Ananias, porque Saulo para mim é um vaso escolhido, irmãos. Um vaso escolhido, irmãos. Ministério é vaso escolhido. Não é homem que escolhe o outro, ah, meu Deus. Sou criticado, atacado. Eu expliquei a um irmão, eu falei, não faz isso. Não se submete que alguém te unja. Ele andava igual a gente. Irmão. Simples. Chegamos lá. Ele pulava no meu braço, quando ele me viu, igual vocês fazem. Ordenaram ele a pastor. Ele mudou de roupa. Começou a andar com a roupa bonita. Aí eu encontrei ele num lugar. Ele fingiu que não me viu. E os irmãos que estavam comigo ficaram escandalizados. Percebe o que a ordenação humana faz? Ela destrói a simplicidade, o coração pastoral. Por isso que quando Deus chama Davi, é de uma coisa louca. Davi era o vaso escolhido, não era nem Saul. Saul é a vontade do homem. As nações tinham reis que os governavam. E Deus não queria. O governo de Deus era teocrático, era já o princípio de Deus governar a igreja no Antigo Testamento. Era Deus através dos sacerdotes. Por isso que os sacerdotes não tinham herança, né? Era a tribo de Levi, não tinha um salário fixo. Ele chega a dizer, o Antigo Testamento, que a herança dos sacerdotes era o Senhor. Mas o povo falou, nós queremos um líder. Quando olhou para Saul, Saul era do tamanho de Marlon, bonito igual Marlon. E falaram, nós queremos ele como um rei sobre nós. Irmãos, o povo não pagava imposto, né, Léo?
não dava dinheiro para ninguém, o povo tinha Deus, a presença de Deus, a glória de Deus. Quando Saul institui o seu reinado, ele começa a cobrar. É assim mesmo. E esse irmão começou a cobrar de todo mundo. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, tem que ser assim. Não, irmão, está aqui. Saulo, um vaso escolhido. Assim como Davi. A tragédia é tão grande que Deus rejeita Saul e Saul não entende a rejeição do Senhor. Quando Samuel chega, Saul diz assim: eu cumpri tudo que o Senhor mandou fazer. Eu matei todos os que o Senhor mandou. E Samuel diz assim: mas eu estou ouvindo balido de ovelhas. O rei Agag está aí preso aos seus pés. O Senhor falou para matar Agag e para matar tudo e queimar tudo, irmãos. E Saul pensou que estava agradando a Deus, servindo a Deus daquela maneira. E Samuel falou: Saul, o que importa é obedecer a Deus e não aos homens. O nosso desafio, irmãos, como ministros, vou te falar o que eu faço há 25 anos. É de joelho diante do Senhor com proposta para vender o nosso dom, não é, Léo? O nosso ministério, a visão que temos do Senhor e falar: não, eu vou ficar com 5 irmãos, eu vou ficar com 4 famílias, eu vou ficar com esse grupo aqui. O irmão falou: você é louco, o Senhor te chamou, foi para multidões. Eu sei, irmãos. Só que é vender o seu ministério, porque quando Saul ouve de Samuel, Deus rejeitou o seu serviço. Ele diz assim: vamos para Gilgal, porque ele havia erigido um nome para o seu próprio reino. Ele queria glória para ele, o nome dele, a honra dele. Irmão, Deus não divide a glória dele com ninguém. Se lembra de Malaquias 2 que aqui foi lido para nós? O Senhor falou: não quero mais o seu serviço. Vocês são excremento. Chega. Deus rejeitou esse ministério, irmãos, de aplauso, de que eu tenho o primeiro lugar, a cadeira vermelha, o tapinha no ombro. Não é isso que Deus quer, não. Deus queria Davi, irmãos. E quando ele vai ungir um novo rei, Samuel ainda era um profeta, né? Profeta. Sacerdote e rei, né? Ou profeta e sacerdote. Ele passou pelos filhos mais notáveis de Jessé. Porque, na verdade, no ministério, eu vou falar bem claro para os irmãos, o que conta é a aparência. É o melhor carro, é a melhor roupa, é o tamanho do local de culto, é quantos seguidores você tem no Instagram, é quantos seguidores você tem no YouTube. Que conta é número. E Deus falou que a aprovação dele não estava os 7 filhos de Jessé. E Deus fala: Samuel, pergunta se tem mais algum na casa de Jessé. E Jessé diz: eu tenho um menino, que ele fica aí, atrás de ovelha, lutando com o leão, matando o urso. Não era comum, irmãos. E Samuel entende que era esse menino que Deus queria. Você sabia que às vezes Deus quer coisas que a gente não quer na igreja? Sabia disso? A gente fala: não pode ser, é esse aí, Senhor. É esse mesmo quando veio Davi. Samuel pega o chifre de carneiro com óleo e unge a Davi. Você imagina, irmão? O menor da casa, o desprezado. Mas qual era o chamado de Davi? Era que Davi era um homem segundo o coração de Deus, irmão.
Ministério não é o quanto você faz para Deus. Quantas igrejas estão debaixo do seu ministério? Quantos irmãos reúnem com a gente? Para de contar, irmãos. Para de fazer censo, né, Léo? Para de ficar lá botando os negocinhos e fazendo a planilha. Esquece isso, irmão. Ministério na boca de Samuel foi assim: eu achei Davi, homem, segundo o meu coração, irmão, ministros chamados como Davi, como Saulo, que depois de transformado vira Paulo e é enviado para a obra e para o ministério. Que é específico. O que é ministério? Ministério é serviço. E aqui, no capítulo 14, no versículo 21 e 22, que nós lemos, diz que o versículo 20 diz que eles foram pregar e foram apedrejados na segunda viagem missionária, e os discípulos levantou e eles entraram na cidade. No dia seguinte, partiu Barnabé para Derbe e continuaram fazendo o que eles foram chamados. E anunciando a palavra, o texto diz que eles estavam anunciando a palavra e imediatamente o texto diz que eles fizeram muitos discípulos. Ministério não é você ter um grupo de pessoas debaixo do seu ministerialismo. São meus, aquela igreja é minha. Ministério é aquele de Mateus 28, 18 a 20. Ide pelo mundo, o quê? Pregai o evangelho, batizando em nome de quê? Do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Ministério é simplesmente você dar a pessoa de Jesus para as pessoas, dar Cristo para as pessoas. É você ter pessoas, a palavra grega aqui para discípulos, nesse capítulo aqui, 14, a palavra grega tem um significado de seguidores e aprendizes. O que é o discipulado cristão? Por que eu dou tanta ênfase a discipulado? Porque não existe ninguém na igreja local que vá amadurecer, que vá crescer, que vai ser transformado, que vai chegar à maturidade espiritual, se não tem cuidado pastoral para ele. Se ninguém o acompanha, se ninguém ajuda ele a entender o abacedê da fé. Você sabia disso, irmãos? Que tem crentes que estão 30 anos reunidos que não sabem quem é Jesus. Não sabem por que Jesus morreu na cruz. Por que Jesus ressuscitou? Por que Jesus vai voltar a segunda vez? Nós estávamos num lugar que o irmão falou sobre a volta de Jesus. E a irmã falou assim para Joana: não fala que Jesus vai voltar, não. Eu ainda quero ficar aqui. Irmãos, nitidamente, o que faltava para aquela irmã? Discipulado. Por isso que a Atos 14, versículo 21, diz assim: tendo anunciado o evangelho naquela cidade, foram reunir todo mundo junto e ficaram alegres. O que fizeram? E fizeram muitos, o que? Lê para mim. Discípulos. Chamado para o ministério é para a gente fazer discípulos. É pessoas que entenderam o que você entende, viram o que você viu, caminham debaixo da mesma direção. Então, o discipulado aqui era tão forte. Se você for observar, vão comigo. Atos capítulo 14, versículo 1 diz assim: em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos no local de reunião, um sinagogue no grego, que era o lugar onde os judeus reuniam, e falaram de tal modo, olha isso aqui, que grande multidão veio o quê? Crer no Senhor.
chegaram ali, pregaram a palavra, anunciaram a pessoa, a obra de Jesus, que Jesus se encarnou, que Jesus viveu, que Jesus morreu, que Jesus foi sepultado, que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E naquele meio ali, do local de reuniões, que eles chamavam de sinagoga dos judeus, um bando de judeus despertaram para a fé. E despertando para a fé, o que existe quando alguém desperta espiritualmente? Eles viram o quê? Discípulos de quem? De Jesus. Por isso que os discípulos não podem ser nossos, sabia disso? Eu não tenho discípulo em Angra, amém, irmãos? Por isso que eu não ligo para ninguém a semana. O que você está fazendo? Onde você está? E aí, Marlon? Por isso que eu não ligo. Eu ligo para alguém em Itaboraí? Não ligo. Não ligo para Miguel Pereira. Eles me criticam. Ah, você é muito ausente, porque se você ficar atrás das pessoas, daqui a pouquinho as pessoas vão ficar te seguindo sem o discernimento do evangelho, a consciência do evangelho, a direção do evangelho. A beleza é que quando você volta, o ministério existe sem você colocar nada seu naquelas pessoas. Eles buscam. Eles encontram Jesus, eles vão ler, eles viram discípulos de Cristo, irmão. A beleza do ministério aqui, como João Batista. Em João capítulo 1, quando ele viu Jesus vindo. Olha que lindo, irmãos. Ministério é isso aqui. Ele falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí estava Tiago e André, que eram 2 discípulos de João Batista. Eles olharam para João e falaram: ele é o Cordeiro? E o texto diz que daí em diante eles começaram a seguir Jesus. Se fosse hoje, não, esses discípulos, essa igreja, esse grupo é meu. São do ministério de João Batista. Mas quando você entende, irmão, que você só tem um dom que Deus te deu para o cuidado dos irmãos, se eles estão debaixo do cuidado de Marlon, Léo, Leozinho, Amadeus, Pedro, futuramente Paulo, e Derek, e fulano, e cicrano, aleluia! Que você não é o papa da igreja, você é só um servo da igreja. Igual João Batista, ele falou, vai lá, é ele que é o Cordeiro. Eu não sou digno de desatar-lhes a sandália. Jesus falou, então o seu ministério é muito pobre. Se o seu ministério não dá nem para tirar a sandália do mestre, segue ele, irmãos. Não segue Fábio Falcão não, amém, irmãos? Fábio Falcão vai morrer um pouquinho, qualquer dia vocês vão lá no meu sepultamento. E a graça é que vocês vão continuar com Jesus. Aquele ministro, sacerdote que é eterno. Olha agora o capítulo 14, versículo de número 8, diz assim: o discipulado continua, tanto em Icônio, depois em Listra. Costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, e quando ele ouviu Paulo falar, ele fixou nele os olhos, e Paulo, vendo a fé dele, ele foi o quê? Curado. Foi salvo porque creu. Mais um discípulo do Senhor. E olha só o texto, ele é tão belo, que diz assim no versículo de número 10. Disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os seus pés. Ele saltou e começavam a andar. Ministério é para colocar as pessoas para seguir o Senhor, irmão. Estava o homem lá, enfermo, doente, não sabia para onde ir. Ministério não é para atar os pés das pessoas, prendê-las a você. Ministério, você, olha só, ele falou, levanta e anda. Ministério coloca as pessoas para seguir o Senhor, andar ao encontro do Senhor, em direção ao Senhor para adiantar. Versículo 20 do capítulo 14, que nós lemos, diz que, agora é claro, Lucas diz, os discípulos levantaram-lhes e eles entraram na cidade. Ah, era lindo. E no dia seguinte foram para Derbe.
3 cidades aonde é nítido o discipulado. No versículo 1, no versículo 8 e no versículo 20 você vê 3 discipulados em Listra, em Icônio e em Derbe. Aonde era isso? Era a região da Galácia. Já viu aquela epístola da Bíblia chamada a Epístola aos Gálatas? É aqui que surgiu aquelas igrejas. Como? Com a pregação do evangelho. Como que se você tem discípulos, como que você gera pessoas para crer no Senhor? Todos os textos mostram que as pessoas vieram a crer. O Espírito Santo gerou fé no coração deles. E eles se tornaram discípulos de Jesus. Mas é verdade que hoje o discipulado tem a cara daquele líder. Por isso que a coisa mais bela no meu chamado é que Angra não parece com Itaboraí. Parece? Olha aí, não tem nada a ver com vocês. Se você for em São Gonçalo, vocês vão se espantar. Não tem nada a ver com Itaboraí nem Angra. Se for a Maricá, não tem nada a ver com Itaboraí nem Angra. Se você for a Miguel Pereira, não tem nada. Irmão, o discipulado não é para transformar os grupos igual a nossa cara, amém, irmão? Para manipular as pessoas. O discipulado liberta a igreja. Coloca a igreja para seguir Jesus, ver Jesus, andar em direção a Jesus. Então, o que é o discipulado radical? É quando os cristãos se parecem só com Jesus Cristo. O que temos em Angra? Discípulos de Jesus. Eles seguem quem? É o seu? Sou acusado no Rio, ele tem um ministério dele. Claro que eu tenho meu ministério, irmão. Até as crianças têm ministério. Aqui não tem líder entre as crianças, você não percebeu, não? Já viu que tem líder, né? Já percebeu que tem sempre umzinho que guia. Tem criança guiando criança. Entre os adolescentes, a Amanda está guiando todo mundo, percebeu, né? A mais forte é a Amanda, irmão. No ministério é a mesma coisa. Então, o que é ser discípulo de Jesus? É seguir Jesus. O discipulado cristão nunca pode fazer de Angra uma exigência primária do meu ministério. Ministério é assim, vai, prega, as pessoas creem, são batizadas, começam a congregar na igreja local, começa a ter o ensinamento apostólico, o Antigo Testamento, o ensinamento de Jesus por meio do Espírito Santo. E esse Espírito Santo, olhando para os discípulos, fala assim, se tem discípulo, tem que ter o quê? Mestre. Quem foi para a faculdade foi ensinar. Quem fez faculdade aqui, levanta a mão. Vai. Como que é na faculdade, José? Você ensinou quem lá? Vai como aprendiz, irmão. A igreja é a mesma coisa. Tá eu com 30 anos de ministério, sentado, aprendendo. A beleza do ministério é que nós estamos aprendendo com os outros dia a dia. Não é orgulho dizer que você não sabe aquilo, que você nunca leu sobre aquilo. Que isso é simplicidade, irmão. A simplicidade é essa, que discípulos estão no caminho do aprendizado. Está aprendendo dia a dia. Então, o que é o caminho do discipulado? É para a gente ter um objetivo no discipulado. Qual é o objetivo? Por que eu sou discípulo de Jesus e reúno na igreja local em Angra dos Reis? Por quê? É para agradar Léo, Marlon, Amadeus, Creide? É para agradar Eusilene, Léo? Não, irmãos. Nós nos amamos, nos abraçamos, né? Queremos ser um na perfeição do Senhor, para que o mundo creia, para que eles creiam que o Pai o enviou, mas o discipulado é mais do que isso. O discipulado é o caminho da cruz. Quer ser discípulo? Olha só, Mateus 16, 24, então, disse Jesus a seus discípulos, a cruz não é para a multidão.
é para discípulos. O caminho do discipulado cristão é esse aqui. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Discípulo é o discípulo que olha para a cruz, vive a cruz, permanece na cruz. Ele não tem mais os seus desejos, as suas inferências, as suas preocupações e as suas neuroses. São pessoas como Pedro, que largou a rede, tinha uma sogra problemática, ele nem orava pela sogra. A sogra vivia com febre, mas Pedro não tinha um dom de curar. Pedro curava a multidão. Chegava em casa, quem estava? A sogra. A sogra estava lá todo instante. A sogra falava, ele é muito bom lá fora, já vi. Mas aqui em casa não fodeu. Pedro é uma benção no ministério, né? Né, Pedro? Pedro pequeno e o Pedro grande. É um problema. E Pedro, quando se viu no caminho do discipulado de Jesus Cristo, ele olhou para trás, ele disse assim, lá em Mateus capítulo 19, 27 a 29, Pedro então disse a Jesus, eis que nós largamos tudo para te seguir. Isso é discipulado, irmão. O caminho do discipulado é exigência. A salvação é pela graça, mas o discipulado cristão é renúncia. Nós deixamos tudo. É perder. É o sonho de morar fora e Deus não deixa. É o sonho de passar no concurso público e Deus não deixa. É o sonho de ter uma casa na praia e Deus não te dá. É o sonho de ter um filho e Deus não te dá. E é o sonho quando você não quer ter filho e Deus envia. Aí você fala assim, como pode? Aquela que era para abrir a madre e é a minha que abre. Como que pode? E Pedro diz assim, o que vai ser da gente? Ai, irmão, Jesus era lindo. Jesus respondeu, em verdade vos digo, vocês que são meus discípulos. Amém? Somos discípulos ou não? Amém? Vamos falar amém? Porque o que vem é duríssimo. A gente acha que ser discípulo é sentar no banco e adorar o Senhor. Isso é só para quem foi salvo, irmão. O discipulado cristão é esse caminho aqui. Vocês que são meus discípulos, vocês que me seguiram. Olha que lindo. Jesus vai dizer assim, na regeneração, quando vocês virem o Filho do Homem na sua glória, assentado no seu trono, vocês vão se assentar. Pedro falou, aleluia! Glória! Quem quer ir para o céu e se assentar no trono? Aleluia! Não é? Trono! Todo mundo, aquele trono, os 12 tronos, com as portas de pérola. Pedro falou, aí Jesus falou, calma, Pedro. Na regeneração aqui é aquele estágio final da salvação. O primeiro, regeneração, ok? O segundo, santificação. O último é regeneração final, a glorificação quando Jesus vai voltar para arrebatar a igreja. Pedro falou, é trono. Opa, trono. Quem vai se sentar no trono? É esses aqui. Só discípulos, irmãos, vão ser arrebatados pelo Senhor. É duro falar isso. Mas essa geração que só quer saber de festa, de pula-pula, do gospel, dificilmente vai ouvir a trombeta soar. Vão estar intertidos. Mas o Senhor falou, é todo aquele que, tendo deixado casas, discípulo é, sei lá, né, Andressa? Confortável, com ar-condicionado. A gente não ia ver carnaval, amém? Amém? Que a gente é crente, mas estaria vendo um Amazon. Eu estava vendo a série do Rei Davi, a Casa de Davi, que estreou no Prime. Minha alma pulou, falei, eu queria tanto terminar. Esse carnaval seria ótimo, Jesus. Jesus falou, larga essa casa bonita,
Tem que deixar a casa, irmão. Tem coisas que você tem que largar, aquele ambiente gostoso da casa. Quando eu entrei na casa da Eusilene, eu falei, que vontade de ficar aqui hospedado. Não é gostoso, irmão? Né? Você fica lá, admirado. O caminho do discipulado, às vezes, Deus tem que tirar o que a gente mais ama. Até o nosso conforto. Ser salvo, Deus não pede seu conforto, a sua casa não. Ser salvo é graça. Pela graça, sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas o caminho do discípulo, depois que creu, que é regenerado no processo de santificação, é casa que é deixada para trás. Irmãos que você perde. Irmãos aqui. Não é irmão de sangue, não. É irmãos que você adquiriu através da fé. E que você começa a seguir o Senhor e eles te abandonam. Estava todo mundo na sua casa. Maravilha! Voltou para Jesus, ninguém mais vai lá. Ninguém quer saber de você. E Jesus continua. Ou irmãs, ou pai, ou a mãe, ou mulher. Mulher, irmão. Eu acho que a decisão mais dura do ministério é sair um mês inteiro quando a sua esposa não dá para te acompanhar. Vocês ainda não passaram por isso. É triste, irmãos. E sofre até acusação, né? Então tem coisas que casa, irmãos, irmãs, pai, mulher. O texto continua. Filhos. A gente às vezes está tão apegado aos filhos. Que se o Senhor chamar a gente pensa que os filhos vão morrer com a gente. Meu maior desespero é deixar Esther, irmão. Está aí, crente. O Senhor preservou ela por meio de vocês. Indiretamente, vocês cuidaram da minha filha todo o tempo. Sem nenhum impedimento. A casa de vocês, o espelho que a Esther tem da igreja, é da igreja que vocês apresentaram para ela. Eu estou mentindo, Esther? Irmãos, não divorcia não, amém, irmãos? Divorcia não. Divorcia não. Aguenta. É chata? Ama. É brigona? Ama. É de dura serviço? Ama. É problemática? Ama. De igual modo, irmã, não deixa o barbudo ir embora, não. O bonitinho ir embora, não. O careca ir embora, não. O Leozinho, não deixa, não, gente. Não deixa, garra no pé. Não divorcia, não. Não larga, não. Aguenta firme. Aguenta. E Jesus continua dizendo, ou campos. Campos é propriedade. É porque a gente nunca tivemos no lugar do jovem rico. Quando chegou para Jesus e falou assim, Senhor, tu és um mestre bom, e eu tenho guardado a lei, eu conheço toda a sua palavra, desde a minha infância e juventude. E o Senhor virou para ele e falou assim, uma coisa, ele era rico, uma coisa te falta, vende tudo, dê aos pobres e siga-me. Ele se entristeceu muito. O texto diz nos evangelhos que porque ele era muito rico. Muito rico, irmão. Tinha muita propriedade. Então, diante do Senhor, não acumule muitas coisas, amém? Se Deus te der, faça igual o Demir, né? Constrói e apresenta para a igreja, amém? Para os irmãos, para que eles desfrutem daquilo que o Senhor te deu. Se Deus te deu uma casa, sirva os irmãos. Se Deus te deu um carro, sirva os irmãos. Se Deus te deu dinheiro, não dá para o líder, não. Não dá para os ministros, não. Sirva a igreja. Sirva, irmão, sirva. Sirva com seus bens. Sirva com sua casa. Sirva, irmão. Você quer ver uma coisa bela? É servir o Senhor.
Não guarda, não. Se lembra daquele homem que ele acumulou as suas propriedades e falou, agora eu vou fazer com que a minha alma regale. E o Senhor disse para ele, louco, se hoje te pedirem a sua alma, para quem será, irmão? O Atmani dizia assim, aquele pastor chinês, ele dizia que dificilmente chineses vão ser salvos se eles estiverem na riqueza. Alguns irmãos da igreja do Pequeno Rebanho falou assim, mas como pode ser isso, Atmani? E o Atmani falou assim, olha, chamado na China, tem que quebrar o pires com arroz. O chinês ficou escandalizado, porque quebrar o pires com arroz é perder casa, irmão, irmã, pai, mãe, filho e propriedades. E ninguém quer perder nada para seguir a Jesus. Por que o maldito evangelho da prosperidade cresceu no Brasil? Porque as pessoas querem riqueza, quer casa própria, quer carro do ano. Irmãos, evangelho é esse aqui, tem que perder para ganhar. E Jesus diz, no meu nome, ele receberá muitas vezes mais. Quem quer perder aqui, levanta a mão, amém? Vão levantar a mão, vão, irmão. É que a gente não quer perder. Mas só tem a vida. Olha o texto, abre aí se você quiser ler. Diz assim, se perder tudo nessa vida, herdará o quê? A vida é eterna. A vida eterna é essa aqui. A gente pensa que nós vamos entrar no reino de Deus cheio de casa, cheio de irmãos, cheio de irmãs, com aquele coração apegado em pai, em mãe, em mulher, e filhos e campos. Não vai, não. O caminho do discipulado para a vida eterna é justamente este. Tem que perder algumas coisas. A salvação, não estou falando de salvação, amém, irmão? Vocês estão entendendo? Salvação é graça. O caminho do discipulado é o caminho da santificação. Na santificação tem que perder algumas coisas. Tem que perder muitas coisas. Então, o nosso discipulado, à luz de Atos 14, 23, dentro dessa premissa que você perde para ganhar a vida eterna, Paulo chama a gente a fortalecer a alma um dos outros. O texto diz em Atos 14, 23, e fortalecendo a alma dos discípulos. Ninguém fortalece a alma um do outro com promessas nessa vida que você vai ter e você vai possuir e você vai conquistar, irmão. Quer conquistar na vida, igual o João Ribe Palharim diz, para quem quer vencer na vida. Só que ele não fala a verdade. Para vencer na vida vai trabalhar. Faz um concurso. Acorda de manhã. Ora, Senhor, faz a tua graça operar. Abre as portas, Senhor. Mas não se fortaleça a sua alma, a sua psique, sua mente, sua vontade e emoção com promessas fugazes dessa vida. Discipulado, o discípulo de Jesus, ele é fortalecido, estabelecido, firmado na fé pelo simples fato de que ele espera a volta de Jesus. Segundo, diz lá que o caminho do discipulado também é um chamado para que os irmãos permaneçam na fé. Por que a gente tem que reunir? Tá por aí, nós vamos reunir. Tá vendo, Derek e Jaqueline? Porque a gente tem que fortalecer a fé um do outro. E o discipulado, estudo bíblico, reunião de oração, reunião com a pregação pública expositiva, é para que a gente seja fortalecido a permanecer, porque as pancadas vão vir na quarta-feira de cinza, querido. Aqui você está no Monte da Transfiguração. Você está em Mateus 17, o céu se abre. É todo mundo crente. Mas Mateus 18, Pedro perguntou, Senhor, quando desceu do monte, Pedro se lembrou que tinha uma mágoa.
não conseguia perdoar. Pô, lá no monte é Jesus glorificado. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, para Moisés e Elias. Eu, a voz do Pai, esse é meu filho. O caminho do discipulado no monte é muito bonito, irmão. Mas a verdade é lá no seu trabalho, Zilene. Quinta-feira. É você no seu salão, é você lá na escola, é você na usina, é você no trabalho, é você começando a fazer o seu estágio. Irmão, isso aqui é um monte. Comida gostosa, pregação gostosa, oração bonita, mas os gadarenos vão aparecer na quinta-feira. Por isso que você está enchendo a alma da palavra. Então não esmurece, não. Depois do perdão, quem aparece? Os gadarenos. Estão lá tirando, pularam o carnaval. Tá lá no seu trabalho, com a marquinha de biquíni. Todo mundo esperando. Os saradão bombado, moreno, esperando você para libertar eles. Tá descendo. Não, irmão, é muita mensagem aqui, irmão. Dá até para fazer um livro. Então, terminando. O caminho do discipulado. A esperança que eu tenho para vocês e a palavra não prego mais, graças a Deus. Só tem Marlon e Léo. Léo vai pregar, Léo vai fechar. A palavra para vocês de promessa bonita é: importa passar por muitas tribulações. Quinta-feira, se prepara. É tribulação em casa, tribulação no trabalho. Não é pare de sofrer, não, irmãos. É isso aqui. Paulo encorajou Timóteo no caminho do discipulado a abraçar a tribulação. Paulo diz assim: tu, porém, que tens seguido de perto. Paulo era discipulador de Timóteo e diz assim: você aprendeu o que eu ensino. Você sabe como eu caminho na fé, o propósito da fé, a fé que eu tenho levado às igrejas, o caminho do amor, da longanimidade, da perseverança, as minhas tribulações e os meus sofrimentos. Aí ele vai lembrar Timóteo, é quando eu estava lá na primeira viagem missionária em Antioquia, em Listra, Derbe, Antioquia da Pisídia, e Paulo diz assim, que muitas perseguições eu tenho suportado. Entretanto, a palavra para vocês aqui, vai vir tribulação quinta-feira, amém? A palavra de esperança é: aguenta a tribulação, porque Paulo diz, ele me livrou de todas elas, amém, irmão? E Paulo continua, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão atribulados. Tá vendo, Mara? Tribulação mesmo. O que te espera na quinta, sexta e o próximo sábado é tribulação em casa. Eu sei que várias vezes eu passo por isso. Várias vezes, né? A gente vinha lá de São Paulo, lá no céu. E eu cuidava das igrejas, era só gadareno. Falei, não é possível, essa igreja pulou carnaval. Essa igreja ficou nos feriados do carnaval. Para terminar, irmãos, Pedro também encoraja a igreja no caminho do discipulado a abraçar o sofrimento. 1 Pedro 4, 12 e 13. Vou terminar lendo assim e orando. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós como que se alguma coisa extraordinária. E nada extraordinário. Na quinta-feira, que lá no trabalho. E manifesta mesmo, irmão. Aqui nós estamos cheios do Espírito. A gente joga futebol cheio do Espírito. Eu falei assim, ó, sabe o que não tem aqui? Ninguém xinga no futebol, né? Marlon caiu com a cara no chão. Aí arranhou o dedão, veio todo. Aí eu falei, gente, eu ia perguntar. Mas não, foi tudo tranquilo. Esse retira do céu. O cara levou, a rasteira caiu e nem brigou. Eu tive nenhum que começou, os líderes começaram a xingar o outro. E falaram,
Pai, o Falcão tá com a palavra. Eu falei, não, porque você foi o único que nos xingou. E como que prega? Eu falei, não, vamos orar lá, o retiro. E ficamos orando, e orava. Aí os irmãos falaram assim, ah não, mas depois da oração, acho que amanhã a gente pode bater uma bolinha. É da onde eu tirei a famosa parabola. É por isso que eu não vou lá, eu me conheço. Eu não sou o Marlon, não. Eu falei, o que foi isso aí, mano? Eu caí, irmão. Oh, meu Deus, que o Senhor nos dê graça, amém, irmãos? Para que o caminho do discipulado nos ensine que a gente tem que continuar fortalecendo os irmãos e as tribulações são para nós. E que a gente deve continuar, não pare, amém? Esse retiro é para preparar a gente para próximas tribulações que irão surgir. Muitas coisas. Pedro diz, não estranhe o fogo ardente que surge no meio de vós como que alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Quinta-feira não vai ter nada de sobrenatural. É o que nos espera. Tribulação, perda, crítica, ataque. Então que o nosso coração seja preservado. Amém? Então ainda temos a mensagem do Marlon, né? Léo primeiro. Qual é o tema mesmo? Nem lembro. Depois de tanta mensagem. Oi? Qual? A estrutura. Oh, olha. Então se prepare para alçar voo de novo amanhã. Vocês vão entender o que é essa igreja na prática mesmo. Eu não consegui explicar até agora. O Léo tem dom. E depois o irmão Marlon, né, com a igreja prática, né? A prática da igreja na sociedade. A gente entender como se relacionar com o vizinho, parente, incrédulo. E Léo vai estar fechando e eu acho que é o irmão mais capaz para fazer isso. Eu sou meio pentecostal, então o Léo é mais presbiteriano. Então que o Senhor nos ajude, amém? E que a gente saia com o coração entendendo que os sofrimentos, né, como aquele hino, né, do Atmani dizia, os sofrimentos ganhos são para mim. Em lugar que tu me tomas, Senhor, tu, Senhor, se dás a mim. Sofrimento é para Cristo ganhar mais o seu coração. Discipulado cristão é o caminho do sofrimento, é o caminho da perda. Ser discípulo de Jesus não é aquela reunião alegre de comer pão, biscoito, tomar café e chá. Tem isso, mas o discipulado nos ensina a seguir Jesus. Jesus é aquele homem da cruz que foi coroado com uma coroa de espinho, que foi rejeitado pelos homens, que foi abandonado pelos discípulos, que foi abandonado pelos seus familiares e que perdeu tudo por amor de nós. Então não é diferente para aquele que é o nosso mestre. Nosso mestre passou por tudo isso, então o caminho do discipulado, como a Jessie Penlius dizia, é o caminho da cruz. O caminho da glória do reino é o caminho da cruz. O Senhor nos guarde. Senhor, obrigado. Obrigada porque o Senhor nos deu tudo isso que temos ouvido em todos esses dias. Nós pedimos a sua graça nessa noite para que possamos entender que ser discípulo do Senhor não é que sejamos vitoriosos todos os dias e que prosperaremos nessa vida, mas sabemos que o Senhor também tem cuidado de nós. Sabemos que às vezes a ansiedade toma o nosso coração. Então, nessa noite também queremos dizer que, como discípulos do Senhor, queremos lançar sobre ti toda a nossa ansiedade. Como Pedro diz, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, porque quando o Senhor nos chama, o Senhor não tira suas mãos sobre nós. O Senhor continua nos guiando, tirando aquilo que amamos demais. Somos como Abraão, Senhor, que
recebe a promessa de Isaac, o filho da promessa, mas aquilo que o Senhor nos dá e que nos apegamos demais, Senhor. Às vezes o Senhor nos pede para oferecermos de volta. Pede aquilo que está prendendo o nosso coração. Se é casa, fala conosco. Se é os nossos filhos, se é o nosso trabalho, Senhor. Se é bens que adquirimos, se é alguma coisa que às vezes nós ainda nem entendemos. Pedimos nessa noite, nos livra daquilo que amamos mais do que o Senhor. Não queremos amar nada mais que o Senhor. Queremos tê-lo como nosso único tesouro, como um amado da nossa alma, quando o Senhor nos chamar, Senhor, e nós possamos dizer, estamos aqui, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Ajuda o seu povo nessa noite. Ajuda a sua igreja aqui e tantos irmãos espalhados em tantos lugares vão ouvir essa palavra. Limpa o nosso coração, tire o nosso amor pelo mundo, tira os vícios que nos incomodam. Senhor, nos liberta, Senhor, de dentro para fora. Não queremos uma reforma exterior, mas nós queremos uma transformação do nosso coração, Senhor. Tira o nosso coração de pedra, nos dá um coração de carne. Renova dentro de mim um espírito novo, Senhor. Nos transforma de dentro para fora. Nós não queremos uma mudança externa para que os homens vejam. Nós queremos uma transformação no nosso coração. Toma o nosso coração. Toma o coração das nossas esposas, Senhor. Toma o coração dos nossos maridos. Toma o coração dos nossos filhos nessa noite. Tira as amarras do coração dos nossos filhos. Aquilo que tem prendido os jovens da igreja local de estar preso em tantas coisas. Liberta os nossos filhos, Senhor. Atrai os nossos filhos à sua presença. Pedimos a Ti, Senhor, visita os irmãos que não estão aqui. Atrai o coração deles de volta para o caminho do discipulado cristão. Ajuda os irmãos a Te seguir, a Te conhecer, a Te amar, a Te desejar, a tê-lo como supremo tesouro sobre tudo, Senhor. Não deixe-nos estar apegados a nada além de Ti. Queremos declarar como Davi que bem tenho eu além de Ti, Senhor. Não há nada na terra que se compare a Ti, Senhor, nem no céu. Não há ninguém como o Senhor na nossa vida. Por isso confessamos agora, Senhor, que Te amamos mais do que nossos cônjuges, mais do que nossos filhos, mais do que a própria igreja. Nós Te amamos porque queremos Te amar mais e mais e mais, Senhor. Por isso prepara o nosso coração, prepara a nossa casa, a nossa vida. E nós oramos nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus.